Hoje eu vou mostrar pra vocês a cadeira B500 Luvinco, uma cadeira ergonômica que não é ergonômica, vocês vão entender. É uma cadeira muito mais focada no preço do que em qualidade em si. E eu vou mostrar todos os ajustes, o material, se vale a pena, pra quem ela serve, então bora lá. É muito provável que ela seja uma cadeira white label, não vou dizer com 100% de certeza, mas olha só. Ela, a Arcanis da Max Home, a Python Fly e vários outros modelos que tem no mercado são idênticas, é exatamente a mesma coisa e tem praticamente o mesmo preço, o que faz eu acreditar que ela é um modelo white label. Falando primeiro da construção dessa cadeira, ela tem esse design mais de escritório, ergonômico. A construção da cadeira é todo em plástico mais reforçado, um plástico endurecido, então nós não temos nenhum material mais premium, não, óbvio, pelo preço era o que era esperado. Aqui nas costas e lombar nós temos um mesh, que ele é bem molinho, né? Ó, dá pra apertar até, ele vai bem pra trás. Mesma coisa aqui no suporte de cadeira, também é um mesh. E aqui no assento nós temos uma espuma densa. E aqui no braço só um ticulino de espuma, olha só. Não dá nem pra apertar muito, aqui já chega o suporte já. Então é um braço um pouco mais durinho, né? O conforto aqui é bem complicado, porque ele é bem durinho. O rodízio é de plástico também, completamente de plástico, junto com as rodinhas. Inclusive, elas rodam muito bem, as rodinhas não ficam agarrando, mesmo sentado na cadeira. E nós temos um pistão classe 3, inclusive isso não é informado pelo fabricante. Eu li aqui e descobri que era um pistão classe 3. A almofada é só uma espuma retona, não tem nenhum formato aqui para as pernas, nenhuma elevação aqui no meio, mas é uma espuma bem grossa pelo menos, olha só. Ela só não tem inclinação para frente também, que normalmente tem em cadeira ergonômica. Normalmente a gente vê a cadeira continuando aqui para baixo, essa que não, só uma almofadona quadradona. Nós temos aqui um assento de 50 centímetros, mas não dá para usar ele todo por causa aqui do encosto. Ele chega um pouquinho para trás quando você senta, então vamos dizer uns 44 centímetros mais ou menos. Perde um bom espaço, uns 47, 48 centímetros de uma ponta a outra, que não é um tamanho ruim. A cadeira que eu uso, que eu acho bem espaçosa, tem mais ou menos isso, é um quadradão 50 por 50, só que uma coisa que atrapalha é esse encosto muito pra frente, que acaba tirando um bom espaço da cadeira, aí ele parece curtinho. Eu alinhei as cadeiras aqui, olha só como a lombar da B500 é muito mais pra frente, olha isso, a lombar da cadeira que eu uso é aqui, e a da B500 muito mais pra frente, e é um dos pontos que me incomodou usando. Reparem como ele projeta a lombar bem pra frente. Durante o uso era bem normal eu acabar deitando na cadeira sem perceber e esse encosto acaba ficando nas minhas costas. Para uma pessoa menor é mais tranquilo, o assento ainda fica com um bom espaço. Então, em construção ela é bem simples. É plástico com plástico, um plástico fino, um plástico mais grosso, um plástico mais denso. Basicamente, nós temos plástico aqui, hein? Isso é ruim? Pro objetivo dela não, é uma cadeira que tem o intuito de ser barata. Então, é o que tem, plástico. Atualmente, essa cadeira tá R$ 497 aqui no Mercado Livre. Inclusive, tem até um cupomzinho de 10%, dá pra ficar até um pouquinho mais barata. E é um preço médio do que você encontrar ela de R$ 500 pra baixo no dia a dia. Ela também tem a versão G500, que é a mesma coisa, mudando só na questão da cor, né? Ela é cinza e a B500 é preta. É a mesma coisa, mesmo preço, mesma loja, tudo igual. Uma cadeira muito parecida é essa Python Fly B07. Ela costuma ficar na mesma faixa de preço da B500, na faixa dos R$ 500 pra baixo. Inclusive agora tá por 419. E cara, é basicamente a mesma coisa. Dá até pra ver que elas são idênticas. A coisa mais interessante dessa cadeira Python Fly B07, ela tem 12 meses de garantia pelo fabricante, diferente da B500 que tem só 3 meses. É uma diferença bem grande de garantia. Outro modelo idêntico é esse Max Home Arcanis, mesma coisa de preço, tem as mesmas cores. Eu tenho quase certeza que é uma cadeira white label e é só replicada em marcas diferentes. Essa Max Home Arcanis tem 3 meses de garantia, a B500 também tem 3 meses de garantia e essa Python Fly tem 1 ano de garantia. Segundo o suporte aqui deles, você tem 1 ano de garantia recebendo peças de reposição para arrumar algum problema que tenha acontecido, mas obviamente você paga o frete, né? Mas é 1 ano recebendo peças de reposição. Sobre as promoções dessas cadeiras, é bem fácil encontrá-las abaixo dos R$300. Essa B500, por exemplo, apareceu dia 1º de agosto, recentemente, por 333, 9 vezes sem juros. A Arcanis, da Max Home, apareceu por 324, também no Mercado Livre, sempre pelo Mercado Livre que elas aparecem em promoção. E a Python Fly B07 foi a que apareceu mais baratinha recentemente. Ela apareceu dia 4 de agosto por 233, né? Um preço bem interessante. E lembrando, todas as promoções que eu estou mencionando aqui são lá do meu grupo de ofertas, o link vai estar aí na descrição ou pelo QR Code aqui na tela, beleza? Falando dos ajustes, eles são bem simples. O ajuste aqui de altura.
ele sobe, ele também abaixa, inclinar para cima ou para baixo. Na lombar nós também não temos ajuste, ele é apenas uma mola que vai para frente e para trás assim, só quando você encosta. Você vai sentar e com o peso ela vai um pouquinho para trás. Basicamente isso. No braço nós também não temos uma regulagem de altura ou pro lado pro outro, ele não vai para frente e para trás. Ele apenas inclina para cima, ele sobe bastante, né? E ele abaixa ficando nessa posição assim. Então você não consegue levantar ele caso sua mesa seja mais alta. Ele não é muito fixo. Então se você fizer um pouquinho de peso, ele já dá uma abaixada, olha só. Então, bem simples. Aí você puxa aqui e ele vai levantando aqui. Dessa forma, ele levanta 10 centímetros. Essa cadeira ela também inclina, mas é meio esquisito, olha só. Primeiro, a trava não funciona se você estiver encostado, mas desencostando é só puxar. E o mais estranho é que a cadeira inclina até o assento, então acaba tirando os pés do chão. Então, ou você fica na ponta do pé, ou põe ele sobre o rodízio. E pra travar, tem que ficar desencostado também. O único ajuste aqui de altura da cadeira dá aqui 44 centímetros no ponto mais baixo da cadeira. Já no ponto mais alto, nós temos 54 centímetros. Então, ela consegue ajustar de 44 para 54, são 10 centímetros de ajuste. Assim que ela fica em mim no ponto mais alto, eu tenho 1,78 e continuo com os pés no chão, mas com as pernas bem inclinadas. E assim com ele no mínimo. Para uma pessoa menor, aí já fica desse jeito, com 1,58 de altura. Eu diria que essa cadeira, para um uso prolongado, é para pessoas menores. Mas para usar algumas horas por dia, cara, tá tranquilo até 1,80, eu tenho 78 e por algumas horas durante o dia funcionou. Eu consigo encostar a cabeça, o encosto fica na lombar, só os braços que são muito baixos, já que não tem ajuste. Mas se você for usar por muitas horas durante seu dia, eu indicaria ali 1,70, 1,75. É uma cadeira para pessoas de uma estatura média para baixo. E isso fica bem mais notável no ajuste de altura, já que ele vai até 54 centímetros do chão. Funciona para pessoas mais altas, pessoas de até de 80, 85 é tranquilo esse ajuste de altura. Agora, o peso é uma coisa importante. Eles dizem até 200 quilos, mas não é uma cadeira muito resistente, né? Ela tem bastante plástico e ela tem um pistão classe 3. Um pistão classe 3 não é pensado para 200 quilos. Ele é pensado ali para 110, 120 quilos. O pistão classe 4 é pensado para 150, imagine um classe 3. Não é só o pistão que define o peso, né? Toda a estrutura é muito importante, mas aqui nós temos um pistão classe 3 muito plástico e os materiais não são muito fortes, então eu não indicaria a pessoa de 200 quilos de jeito nenhum. Acredito que até ali na faixa dos 100, 110 quilos, que é a faixa do pistão classe 3 mesmo, seja interessante, muito também porque ela não é uma cadeira muito larga. Para muitos anos de uso, aí pode ser que danifique logo. E aí vem um dos pontos mais importantes. Essa cadeira só tem 3 meses de garantia. Então, caso ela estrague naturalmente, né, podendo assim dizer, em 3 meses, se tiver algum problema com ela, causado de forma natural, já era. Acabou, não tem garantia. A pessoa mais pesada, eu não indicaria para você não ter que gastar dinheiro logo de novo. Então, como toda cadeira, ela não é para todo mundo e nem para todo tipo de uso. Os pontos que eu mais teria atenção são na altura dos braços, que não são ajustáveis. Se você não se incomoda com esse encosto de lombar mais para frente, se você gosta, aí é um ponto interessante. Se você não gosta, assim como eu, aí é um ponto bem chato, que já vale muito a sua atenção. E ela também não é uma cadeira realmente ergonômica. Ela não é uma cadeira feita conforme as regulamentações do NR17, então ela não é ergonômica de verdade, é uma cadeirinha de escritório mais barata, pensado para ser barata. Então, sinceramente, pro meu tipo de uso, ela não serve. Eu indicaria mais pra pessoa que fica ali poucas horas por dia na cadeira, que se encaixa nas alturas e peso que eu citei, e também não se incomoda com a parte da lombar mais pra frente. E, obviamente, para quem tá querendo economizar. É uma cadeira que dá para pegar 300 e até menos de 300 reais. Obviamente, ela é pensada muito mais em ser barata. Então, num geralzão, ela é interessante, mas tem que ser no preço certo. Não vai ficar confortável para todo mundo e, como toda cadeira, não serve para todo mundo. Ela vai ser mais interessante para pessoas menores, em um uso mais prolongado, até uns 70, estourando uns 75, mas serve até um 80, só não indicaria para quem vai usar muito tempo, porque o assento fica pequeno. Ela também não é muito resistente, tem pistão classe 3, toda de plástico, mas o mesh nas costas é interessante para ser mais respirável, ajuda na época de calor. Eu gosto do assento almofadado, mas é questão de gosto e até de região, também por causa do calor. Ela não é feita em conformidade com o NR17, então não tem os ajustes e inclinações para ser uma cadeira ergonômica, é uma cadeira para ser barata. O pior ponto para mim é o encosto de lombar. Eu não gosto desse ajuste muito pra frente, e como dela não regula em nada nessa parte, foi o que mais me incomodou. Eu não pagaria os 500 reais que às vezes ela fica, dá pra pagar
abaixo dos 400 e em boas promoções até uns R$320. Ainda assim, eu me interessei mais na Python Fly por ter 1 ano de garantia. 3 meses é um pouquinho preocupante na minha opinião. Se ela faz sentido para você que quer pagar mais barato, não usa a cadeira o dia todo, não é um poste, aí ela fica legal na faixa de preço dela. Em geral, é isso, comenta o que acharam, se eu esqueci de comentar algum ponto, e se vocês têm essa cadeira, comentem o que acharam dela. Obrigado por assistir, Deus te abençoe, Jesus te ama e tchau.